Tem uma música do Boi Garantido que ele fala o seguinte: o índio chorou, o branco chorou. Todo mundo está chorando. A Amazônia está queimando. Ai, ai, que dor. Ai, ai, que horror. O meu pé de sapupema, a minha infância, virou lenha. Ai, ai, que dor. Ai, ai, que horror. Fala sobre a Amazônia. E a Amazônia, ela passa não só pela floresta, mas pelo povo que dela vive. E quem é esse povo que forma o caboclo amazônico? O caboclo amazônico da Amazônia, o caboclo da Amazônia, ele é formado pela mistura de brancos que para cá vieram, de índios que aqui já estavam e de negros que foram trazidos à força. Isso forma a população cabocla, o nordestino que veio para a exploração da borracha, que formou essa miscigenação, uma miscigenação tão rica, mas uma miscigenação que, devido a processos de ocupação, se torna conflitante. Processo de ocupação histórico, que se dá lá no século XVIII, passa pelo século XIX e entra no século XX. Foram 3 séculos importantíssimos para a história da Amazônia, que nós estamos estudando. Na tela para vocês, para a gente fazer a revisão de nossa aula. A nossa aula sobre a resistência escrava no Vale do Guaporé. Hoje nós vimos como esse escravo foi trazido para o Guaporé. O trabalho da extração do ouro nas vilas de Vila Bela e a construção do Forte Cruz da Beira são trazidas essa mão de obra cativa. O escravo negro chega do Mato Grosso juntamente com a fixação do povoamento de Mato Grosso. Os rios se transformavam em caminho de liberdade. Formou-se, então, os quilombos. Teresa de Benguela, a rainha do quilombo do Cariterê, também conhecido como quilombo do Piolho, que foi dado em homenagem ao seu esposo, José Piolho. Mulheres quilombolas ousaram desafiar o sistema escravocrata português. Outras mulheres, índias e negras, colaboravam ativamente com a rainha Teresa de Benguela, símbolo da resistência negra. Dessa população, depois da ida do homem branco, ficaram os remanescentes quilombolas. Aqui, na fotografia aqui, aonde eu estou presente aqui juntamente com o professor Lorismar e outros colegas de história, visitando a Associação Quilombola de Santa Fé. Forte Princiabeira, Jesus, Laranjeira, Pedra Negra, Rolim de Moura do Guaporé, Santa Fé, Santo Antônio e mais ainda, Tarumã e Santa Cruz, são comunidades que resistem a essa história, a esses remanescentes quilombolas. Só que isso causa também um conflito pluriétnico entre essa população cabocla. Passa por um processo de etnocídios. Isso daqui é importante vocês estudarem o que é esse etnocídio, essa morte dessas etnias. Os novos colonizadores implantaram modelos agroindustriais onde floresta passou a ser vista como empecilho do desenvolvimento. E aí, meus queridos alunos, a floresta também passou a ser vista como mera commodity, um produto primário a ser exportado. Eles querem exportar a floresta como commodity, madeira, principalmente. E a floresta ela passou a ser um segundo plano. E isso foi que nós estudamos em nossa aula. Agora, vocês irão ficar com atividade que eu já volto aqui para fazer a correção. Vamos lá? Atividade para vocês, que já estamos voltando. Eu procurei fazer nessa atividade, vocês perceberam aí, né? Que vocês estavam lendo, tudo, resolvendo, discutindo sobre a atividade. Eu procurei fazer nessa atividade, trazendo alguns textos para vocês refletirem. Reflitam primeiramente sobre o texto, antes de buscar a resposta. Para vocês refletirem sobre essas questões. Como é que estão essas questões em nossa região amazônica? Na tela para vocês, que nós vamos começar
pela nossa atividade de número 1. Olha o que fala a nossa atividade. Contexto lá, grande parte desse texto é tirado do artigo do professor Marcos Teixeira. Tirado aí do professor Marcos Teixeira. Ele fala o seguinte: para os trabalhos da extração do ouro, das construções da capitania de Vila Bela da Santíssima Trindade e do Forte Príncipe da Beira, introduziram de forma maciça a mão de obra africana. Por isso, Marcos Teixeira reflete que, embora as aspirações coloniais fossem portuguesas e brancas, o trabalho que erigiu os pilares desse projeto foi sempre negro. A criação da capitania do Mato Grosso e Cuiabá foi liberada a navegação dos rios da bacia amazônica, permitindo a atuação da... Vamos lá? Permitindo a atuação da... E aí? Companhia Geral do Grão-Pará e Maranhão, Companhia das Índias Ocidentais, Companhia de Abastecimento, Águas e Esgoto, Bom Dia e Companhia, ou Companhia Madeira, Mamoré e Guaporé? Qual é a companhia que nós temos aí neste momento? Qual a resposta correta aí deste momento? Olha a pergunta. A criação da capitania do Mato Grosso e Cuiabá foi liberada a navegação dos rios da bacia amazônica, permitindo a atuação da... E aí? E aí, alunos? E aí? Quem era ação? Foi feita aqui a Companhia Geral de Navegação do Grão-Pará e Maranhão, porque aquela região do Grão-Pará e Maranhão ficava ali, eram capitanias, uma única capitania. Depois vai ser dividido o Maranhão, vai ter do Grão-Pará. Depois do Grão-Pará se divide e tem do Amazonas. Só para vocês entenderem como é que se dão essa formação das capitanias. E vai ser criado, quando Vila Bela é criada aqui, Vila Bela da Santíssima Trindade, e a capitania do Mato Grosso é criada, começa o processo de navegação. E aí nós temos a criação também da Companhia Geral de Grão-Pará e Maranhão, que vão navegar para fazer comércio nesses rios. Resposta correta, letra A. Companhia Geral do Grão-Pará e Maranhão. Vamos para a segunda questão? Portal Impacto. Diz o seguinte: a dinâmica da sociedade escravocrata refletiu enormes contradições entre dois principais segmentos, senhores e escravos, ocasionando a formação de uma variada gama de possibilidades de resistência entre aqueles que se viram cotidianamente explorados. Sobre a possibilidade de resistência aos quais o texto se refere, não podemos afirmar. Não podemos afirmar, falou aqui o texto. Não é o que nós vamos afirmar, não. É o que não podemos afirmar. Eu tenho certeza que teve aluno que se confundiu. Os escravos muitas vezes resistiam à escravidão implicitamente através da manutenção de seus hábitos e costumes. Isso era uma forma de resistir à escravidão. Eu vou manter meus hábitos e costumes que eu trouxe da África. A coartação foi um mecanismo para a aquisição da liberdade totalmente conflituosa, através da qual se aumentava a exploração e maus tratos aos escravos, e estes acabavam explodindo em sangrentas rebeliões contra os seus senhores. Falou em coartação. Será que essa aqui está verdadeira? Porque queremos a falsa, tá? A formação dos chamados agrupamentos familiares entre negros foi considerada uma forma de resistência eficiente, através da qual negros conquistavam a liberdade, beneficiados pelo sistema de cooperação, compadrio e barganha. Será que isso aqui está certo? Letra D.
o movimento de resistência escrava nem sempre ocorria de forma conflituosa, pois muitos escravos manipulavam seus senhores, dando-lhe bons exemplos, através da obediência e principalmente muito trabalho, almejando o reconhecimento e a conquista da liberdade. Os senhores bonzinhos iriam dar a liberdade para ele. Será que é esta a resposta correta? A formação dos quilombos ou mocambos era o maior exemplo de resistência coletiva, representando o símbolo contra a escravidão no Brasil. Pessoal, dessas todas, apenas uma está errada. Por isso que eu trago isso aí para melhorar até a leitura de vocês, tá? Sobre o tema da nossa aula. Não existia senhores de escravo bonzinho. Não existia senhores de escravo que seriam manipulados. Não existia exemplo de trabalho. Quanto mais o escravo trabalhasse, mais ele era explorado. Os senhores eles estavam explorando. A média de vida de um escravo no Brasil era de 10 anos. Imagina, a pessoa chegava, quando dava a idade de trabalhar, ele vivia numa média de 10 anos. Ele morria de trabalhar. É por isso que as leis abolicionistas foram ridículas. Lei do sexagenário. Liberava a partir de 60 anos. 60 anos, o escravo já não servia mais para o trabalho. Já estava morrendo de tanto ter trabalhado na vida. Lei do ventre livre. A lei do ventre livre, a criança ia nascer e ia morar onde? Ela continuava sendo escrava. Foram leis assim que não deram certo. O tráfico negreiro ainda foi uma lei que deu certo, que acabou o tráfico negreiro. Mas a escravidão permaneceu no Brasil. Então, a resposta errada dessa daí está na tela para vocês, na letra D. Os movimentos de resistência escrava nem sempre foram conflituosos, sempre eram conflituosos, pois muitos escravos manipulavam, isso aqui não existia, seus senhores. Como bons exemplos, daqui também o senhor lá se preocupava com bons exemplos, obediência, muito trabalho, conquistar a liberdade, não, gente, não tinha isso daí. Isso daí é sonho. Então, essa é que está errada. As demais estão corretas. Vamos para a terceira aí. Essa terceira é grande, olha aí, é de Enem. Meu coração estremece de infinita alegria por ver que terra onde nasci, em breve não será pisada por um pé escravo. Quando a humanidade jazia no obscurantismo, a escravidão era apanágio dos tiranos. Hoje, que a civilização tem aberto brecha nas muralhas da ignorância e preconceito, a liberdade desses infelizes é um emblema sublime. Esta festa é a precursora de uma conquista da luz contra as trevas, da verdade contra a mentira, da liberdade contra a escravidão. Maria Augusto Generoso de Oliveira Estela, discurso na sessão magna do Clube Abolicionista em 1872. O Clube Abolicionista, lá em Recife, em Pernambuco. A escravidão está associada a diversas formas de exploração e violência contra a população escrava. Essa situação, embora característica dos regimes escravocratas, registra inúmeros momentos de rebeldia. Em suas manifestações e ações cotidianas, homens e mulheres escravizados reagiam a esta condição, proporcionando formas de resistência que resultaram em processos sociais e políticos que, a médio ou longo prazo, influiu na superação dessa modalidade de trabalho. O que pede? Para vocês responderem. Por isso que eu deixei só 3 questões. Primeiro, cite uma forma de resistência dos negros contra o regime de escravidão ocorrida no Vale do Guaporé. Qual o maior símbolo dessa resistência? É a primeira. Você vai citar uma forma de resistência lá no Vale do Guaporé e qual o maior símbolo dessa resistência. A letra B, ela fala para você trazer outra resposta.
Explique um fator que tenha contribuído para o abandono do Vale do Guaporé. O que aconteceu com os escravos após o abandono, com a população escravizada reagiram? A primeira, a letra A. O texto fala sobre escravidão. A letra A, ela se refere a quê? A letra A, qual forma de resistência? A forma de resistência foi a formação dos quilombos no Vale do Guaporé. A capitania do Mato Grosso, nós tivemos vários quilombos. E um exemplo dele foi o quilombo do Piolho. O Piolho, que era o líder quilombola, depois ele morre e a sua esposa assume a liderança, Teresa de Benguela, assume a liderança do quilombo do Piolho. Esse é um grande exemplo do Vale do Guaporé. E a forma de resistência era uma forma de resistência quilombola. E a segunda questão, ela fala sobre o seguinte: como se deu esse processo do abandono do Vale do Guaporé e o que aconteceu com essa população que estava nesses quilombos? O Vale do Guaporé, ele começou a minar a sua produção de ouro. Então, os grandes fazendeiros que vieram para cá para a exploração de ouro, eles vão abandonar o Vale do Guaporé. Não virou um celeiro agrícola, não teve incentivo do governo para virar um celeiro agrícola, para a agricultura permanecer aqui como estava no sudeste, sul do país. Não tivemos. Então o Vale do Guaporé ele vai ser abandonado. E os senhores, eles abandonaram também para trás os seus escravos. Vila Bela da Santíssima Trindade, que chegou a ser a capital do Mato Grosso, ela virou uma localidade dos remanescentes quilombolas, dos remanescentes de escravos, melhor dizendo. Virou a cidade negra. Você chega em Vila Bela hoje, a grande maioria da população é a população negra. E os quilombos que aqui existiam, as pessoas elas vão se sentir mais seguras. Elas estavam lá dentro dos afluentes do rio. Olha aqui o rio, a remada do rio Guaporé. Gosto muito dessa imagem. E as pessoas estavam nesse afluente desse rio e elas vão sair do afluente do rio e elas vão passar a vir para a beira do Guaporé. Daí nós temos os remanescentes quilombolas se acomodando à margem do Guaporé. Só para vocês terem uma ideia. Então, quando nós falamos quilombo, nós estamos falando dessa movimentação. Imagine, o Forte Príncipe da Beira quase não teve função nenhuma. Os remanescentes quilombolas foram para lá, para o lado do Forte Príncipe da Beira. Começaram a ficar ali naquela região. Porque agora eles não eram mais oprimidos, eles não eram mais escravizados. Então, é essa forma que deu. Na tela para vocês, para a gente ver a resposta, a sugestão de resposta. Mas se você respondeu dentro dessa categoria, está certo aí, tá bom, professor? Uma das formas mais ousadas de contribuir foi para contribuir na formação de quilombos, reconhecido como conquista de espaço de liberdade, embrenhando-se na mata e subindo o afluente do rio Guaporé. E o maior quilombo aí foi o quilombo do Piolho, é claro. E a outra, a letra B, ela tem aqui, ó, diante da viabilidade econômica do Vale do Guaporé, os donos de escravos mudaram para a área mais próspera, nas cercanias de Cuiabá, deixando, curiosamente, que é uma curiosidade, a maior parte de seus escravos em Vila Bela, que se tornou uma cidade exclusivamente de populações negras. Muitos dos quilombolas que se refugiaram em afluentes do Guaporé vieram para as margens direitas do rio principal, sendo que não havia mais perigo de serem capturados, estabelecendo como agricultores e extrativistas. Essa é a resposta, é a sugestão de resposta. E chegamos no final de mais uma aventura de história. Vocês viajaram conosco sobre essa resistência escrava no Vale do Guaporé, resistência negra. E eu espero vocês em nossa próxima aula, porque nós estamos estudando História de Rondônia, que é a história do Brasil também.